Nova atualização Despertar é anunciada e promete acordar as classes do Grind Hero. Server teste é liberado e o número de especialistas em balanceamento cresce em 3.000% em apenas alguns dias. Cooldowns aumentam e deixam aventureiros esperando mais do que o tempo de desenvolvimento do GTA 6. Ursos são vistos caminhando tranquilamente em direção aos monstros e especialistas investigam se o pet está tancando ou apenas apreciando a paisagem. Jogadores de mobile são flagrados utilizando celulares gigantes para conseguir encaixar todas as habilidades na tela. Ladinos desaparecem misteriosamente e testemunhas afirmam que eles continuam ali, mas ninguém consegue encontrar. Jogadores de Arquimagos relatam dificuldades em reconhecer elementos do jogo após passarem a maior parte do tempo monitorando a barra de mana. Casos de estrabismo gamer seguem em análise. Data de lançamento é anunciada e, ao que tudo indica, chega antes do Hexa. Eu sou a Beth, mas afinal, depois de 2 servidores de testes, como é que esse bololô todo ficou sobre o lançamento da atualização? Se você acompanha o canal, sabe que eu passei as últimas semanas testando essas novas evoluções, trazendo gameplays, derrotando chefes e tentando entender qual que vai ser o rumo do Grind Hero. Então hoje eu quero mostrar um pouco da minha experiência nesse segundo teste server e comentar o que eu achei de todas essas mudanças. E não só isso, o Cadmus já publicou algumas observações e alguns ajustes devem acontecer com base nos feedbacks da comunidade. Então, conforme a gente for passando pelas classes, eu também vou comentar essas alterações. Então, bora começar pelo patrulheiro, porque afinal de contas, o arqueiro é a minha classe principal que eu jogo no jogo e, obviamente, foi a classe que eu mais senti diferença entre o primeiro teste server e esse segundo. A primeira coisa que eu percebi foi o aumento dos cooldowns. Antes que alguém fale que eu tô reclamando porque mexeram na minha classe favorita, eu preciso dizer que eu entendo completamente a intenção e isso tá certíssimo. A classe tava dando pra travar um mob no stun direto e deletar sem que os bichos sequer andassem e atacassem. Tava uma delícia? Estava, mas nada sustentável para o ecossistema do jogo. E essa nova habilidade do patrulheiro que veio com o stun deu um respiro muito bom para a classe, que é uma classe bem papel. Ela traz uma possibilidade maior de controle dos monstros durante a hunt, mas é muito exagero, né, travar a hunt inteira até que o mob morra. Esse ajuste foi muito mais do que justo, apesar de não ter deixado a classe delicinha como ela estava no primeiro servidor teste. Só que convenhamos, sair do cooldown curtinho para um cooldown tão longo, papo de uns 30 e poucos segundos, 40, alguma coisa assim, eu achei pesado demais. Eu acho que faltou um meio termo nisso aí, porque a outra habilidade que a classe já tem com o cooldown já é muito alta, ela tem uns 35, 40 segundos. E mais uma habilidade com esse tempo de espera é de ferrar, né? Eu acho que vale um pouquinho de carinho pra diminuir esse CD aí, hein? E agora precisamos falar sobre o verdadeiro protagonista dessa atualização, que é o urso. Primeiramente, o sprite dele mudou, ele deixou de ser uma capivara pra ser um urso sem patas, com a pata atolada no chão. Sei lá, mano, mas isso daqui tá bem estranho. E eu acho que isso influenciou na velocidade dele, porque, sinceramente, eu fiquei na dúvida se ele tinha bugado ou o quê. Não sabia se ele tava meio que indo tancar o mob ou se ele tava apreciando a paisagem. Durante as hunts, enquanto ele decidia o que ele ia fazer, já dava pra levar uns tapas do mob. Mas aí, beleza, aqui até que dá pra driblar a situação e eu consegui me adaptar um pouco usando a estratégia de mobar e aí stunar o mob e aí esperar o urso e tancar. Porque só assim, né, depois que a gente trava a galera ali do cowboy no spot, aí sim o urso tem toda a velocidade de tartaruga dele até chegar lá e cumprir o papel de tanque. Só assim, viu? Mas, meu, tem que tomar cuidado, porque ele não tem muita destreza não. E o lobo, coitadinho, ele segue totalmente desnutrido, que inclusive parece que vai ser o único ponto revisado aqui no patrulheiro. Já o ladino me passou uma sensação completamente diferente. O ladino parecia que tinha tomado uns 3 energéticos, sem brincadeira. Eu amei o jeito que a classe ficou, mas não tem como, ficou muito apelona. Ataques muito rápidos, cada ataque dava alguns segundos de invisibilidade, e aí o resultado é que o
Ladino deleta os alvos de maneira muito rápida e quase nem leva dano, porque ele fica escondido na capa do Harry Potter, então os mobs nem chegam a avistar ele. E imagina como que seria o PVP com essa classe, galera. Ninguém pega os caras, furtivos demais. E bom, justamente, claro que não vai ficar essa doçura toda, né? O Cadmus já divulgou que vai diminuir a quantidade de invisibilidade, mas em compensação vai aumentar a defesa da classe e a eficiência das habilidades. Então pode ser que até o dano aqui aumente, hein? Vamos ver, achei interessante. E o Furioso? A classe não está tão maromba quanto antes, mas ela continua muito boa. Eu não jogo com a classe, mas pelo que observo e também pelo pouco que eu joguei no servidor oficial, atualmente o guerreiro tá muito coitadinho, pouco dano, pouca defesa, falta um tempero. E a salsa foi muito bem temperada aqui pro Furioso, viu? No que eu testei, eu notei que a classe tá tirando um dano muito bom, as novas habilidades trazem dano em área, tanto no teste 1 quanto aqui no segundo, eu achei bem tranquilo jogar, a classe se vira bem sozinha e ela dá conta do mob. Só que o que eu senti que tá meio... é o cooldown, que inclusive já está previsto aqui uma redução nos CDs, porque de fato tem hora que todas as habilidades foram usadas e fica tudo no cooldown. Então olha, eu tô até considerando criar um guerreiro pra jogar, hein? Vou ficar assim, ó, entre o guerreiro e o ladino. Por outro lado, o paladino, confesso que testei mais no primeiro momento. Me pareceu que não teve muitas mudanças aqui pro segundo servidor de testes, mas agora podemos chamar eles oficialmente de tanker. Provavelmente eles vão desempenhar o papel deles em PTs, tankando os mobs de maneira digna, e parece que só vai ter um ajuste para aumentar o dano das habilidades, que provavelmente é para possibilitar a classe de se virar mais de maneira independente e poder upar sozinha e tirar um daninho. E bora falar das queridinhas, as evoluções dos magos. De início, preciso dizer que o escudo mágico vai ser nerfado, assim, muito entre aspas, porque o dano recebido ele será 1,25 vezes a mais do que ele recebe hoje. Mas ao mesmo tempo, os arquimagos vão receber um bônus de 30% a mais ao equipar cajados de 2 mãos, que é o mesmo que acontece também com o Furioso ao equipar a espada de 2 mãos. O bônus é o mesmo, de 30%. Então eu acredito que os magos vão se aproximar mais do conceito de classe mágica e não de tanker, né? Por favor. Nunca vi nenhum RPG de mago tankando. Tudo bem, as habilidades mágicas que criam escudos físicos barrando mob ou um escudo realmente no bonequinho pra diminuir o dano. Mas cara, nunca tankando o mob todo e fazendo a função de tanker na PT, gente. Pelo amor de Deus, daqui é sinistro. Mas bom, provavelmente muita gente não vai gostar disso, mas inclusive falando do escudo de magia, gente, é foda ficar jogando olhando pra barra de mana lá em cima. Puta que pariu, gente. Gameplay baseada em ficar olhando pra interface do que pra cena do jogo. Que é isso, gente? Precisa de um ajuste aqui, né? Colocar as barras de mana e estamina ali junto com o HP no meio da tela, sei lá. É a primeira coisa de qualidade de vida que precisa ser feita. Ninguém merece ficar olhando pro canto esquerdo em cima da tela ou ali no... Mano, imagina no celular, gente, quem joga de mago com o celular, vou falar, eu bato palma pra vocês, e pelo amor de Deus, não tem como. Você não olha pro jogo, você olha pra barrinha, o jogo inteiro você tá olhando pra barrinha. Não é possível, não é possível. Fora que precisa de uma melhoria na HUD como um todo, né, isso de maneira geral. Como, por exemplo, as habilidades, elas não cabem na barra. Principalmente para a galera do mobile, que tem poucos atalhos e os atalhos muito pequenos. Isso aqui é uma coisa básica de experiência, de qualidade de vida, e já deveria ter sido arrumada há muito tempo. Mas voltando para as classes, com o Arquimago, eu senti que o dano dele tá bem ok. Antes ele tava muito forte, levou um nerf e eu achei justo. Assim como também aconteceu lá com o Patrulheiro. A classe ela tá mais pé no chão, só que em diversos momentos eu fiquei sem nenhuma habilidade para usar. Tava tudo travado no CD. E isso aqui eu achei complicado, é foda, né?
classe mágica e ter que depender de ataque básico porque as habilidades estão todas no CD é complicado demais. E o Necromancer, sinceramente, não curti muito a classe, mas isso aqui é puro gosto pessoal, porque eu não gosto da ideia de minions, de summons ou o que for aí, não é a minha praia. E nos meus testes, eles morreram rápido demais. A barra de HP deles é da mesma cor do HP dos monstros, e assim, não rola, muita dor de cabeça, 500 minions para administrar no meio da galera, 2 de ataque, 1 de suporte, daí vai matando mob e vai juntando a maior galera do cowboy atrás de esqueletinhos. Gente, que é isso, sabe? Não dá. Eu curto sair mobando tudo, e aí eu ia ficar maluca demais caçando HP dos sumos ali no meio do mob. Não dá, sem condições. Fora que eles morrem muito rápido, né? Tem que ter uma gameplay pianinho aqui com eles. E olha só, em ambas as evoluções dos magos eu vejo potencial, mas na prática, em ambas precisa prestar mais atenção nos elementos da interface que não estão muito amigáveis do que no jogo, na cena em si. Então, não quero pegar uma classe pra ficar olhando barrinha de mana. Valeu aí. E de ajustes, o Cadmo trouxe esses pontos aqui. Pro Arquimago ele vai rever essa questão aí do CD e do dano das magias de explosão. E no Necromancer ele vai aumentar o HP dos minions. E em cima desse cenário tem uma parada que eu fico pensando, que eu acho que seria interessante talvez criar algumas sigils de cooldown, mas que certas classes não consigam upar. Como por exemplo, os ladinos não conseguiriam pegar essa sigil de cooldown. Então somente algumas classes conseguiriam desbloquear e usar, assim como acontece com alguns tipos de poções. E eu acho que isso aqui dá espaço para outras sigils também seguirem essa linha de raciocínio, como por exemplo o sigil para aumentar o HP dos assistentes e por aí vai. Mas, voltando para a farofada, eu não testei as outras classes nesse segundo momento, só que eu vi muita gente falando do curandeiro e parece que a classe de suporte ainda carece de habilidades de suporte, o que, pasmem, faz nada de sentido. Como que uma classe que é de suporte não dá buff, não cura, não tira efeitos negativos dos outros players, dos membros do grupo, sei lá. Ou então, mesmo que tenha habilidade pra isso, ela não é muito relevante. Como que faz, gente? Deixa a classe de escanteio ali, de reserva? Como é que a galera upa? Como é que a galera entra em grupo? Fora que o Caído, que é a evolução mais focada em dano mágico, tá tirando um dano muito tímido, parece, hein? Ele não tem uma resistência muito boa e, consequentemente, ele é muito lento para deletar os mobs. Ou seja, com os feedbacks, as evoluções dos curandeiros são as que mais vão receber ajuste. Principalmente o Caído, porque olha, não tem milagre do jeito que está não, hein? Tá, mas e aí? Devo dizer que a equipe está de parabéns. A proposta das novas classes, das evoluções, ficaram bem interessantes. Tem evolução que parece se encaixar mais no cenário do PvE, outras no cenário PvP. Elas vão movimentar dinâmicas do up, principalmente dos grupos. Vai conseguir atender e deixar o cenário mais amigável para o pessoal que prefere upar sozinho. E ainda bem que o rumo dos devs não foi seguir a ideia inicial de fazer com que o despertar seja somente adicionar habilidade de outras classes na própria build. Esse novo cenário aqui proposto é muito mais autêntico. Mas preciso confessar que a minha maior preocupação nem é o balanceamento das classes, mas sim o desenrolo do Grind Hero. Ok, ganhamos evolução, habilidades novas, mas vamos seguir fazendo as mesmas coisas todos os dias, os mesmos spots, os mesmos mobs. Geralmente quando RPGs lançam uma atualização de classes novas e obviamente mais fortes, toda atualização vem acompanhada de mais conteúdos. Não faz muito sentido adicionar classes novas, mas que sejam nerfadas para poder caber dentro do jogo atual. É normal, é natural os mapas e, consequentemente, os mobs deles que existiam até então ficarem fracos, se tornarem hunts fáceis e por aí vai. E por isso
que surge a necessidade de novos conteúdos desafiadores para bater de frente com essas classes mais fortes. E é justamente isso que fica martelando aqui na minha cabeça. De certo modo, quando o personagem chega ali em torno do level 300, já nem tem mais tanto desafio. A parada é a mesma desde o level 100. Ouso dizer que a única coisa diferente é sair para caçar pupeto para pegar os equipamentos mais fortes do jogo, ou até mesmo para procurar os equipamentos de terra com mais estrelas, 3, 4 ou até mesmo 5 estrelas, que é o último set antes do pupeto, né? Que pupeto é mais, assim, meta, né? Mas o de terra que é mais acessível. Eu tenho muito respeito pela galera que tá lá no level 500, 600, porque olha, são semanas, meses fazendo sempre do mesmo. E uma situação complicada, por exemplo, é quando tem evento ou quando ativam um boost do servidor ou até mesmo um horário de pico normal de noite. Lá nas Entes, os 3 andares ficam lotados. Não tem espaço. Se um grupo ou 2 estão upando ali, já era. Quebrou o mapa, quebrou o ponto de respawn, ninguém mais consegue upar ali. Até mesmo os 2 grupos passam sufoco. O ideal seria um grupo por mapa. E o mapa, galera, pra quem não conhece, é bem pequeno. Imagina agora com as novas evoluções. O cara solando melhor, sem precisar de PT. 2 caras upando na cave já vai ferrar com o farm dos outros. E isso é um cenário muito complicado para quem quer upar no horário que tem disponível para jogar, complica pra galera de level mais alto, complica pra galera de level mais baixo e complica pra fomentação do jogo. Eu tô animada pra upar a minha arqueira míope, pra ela virar patrulheira, usar lá o lobinho, usar o urso. Beleza, eu tô bem otimista que o jogo vai crescer legal com essa atualização, mas é bom ter no radar todas essas questões que eu falei. Porque classe nova faz a gente voltar, desperta curiosidade, mas conteúdo novo é o que faz a gente ficar. E é nessa que eu vou. Fui!